Olá a todos, meu nome é Clóvis Salgado Gontijo, sou formado em Música e em Filosofia, tenho doutorado na área de Estética e Teoria da Arte pela Faculdade de Artes da Universidade do Chile. Sou professor assistente do Departamento de Filosofia da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia em Belo Horizonte. Gostaria primeiramente de agradecer o convite feito por Rogério Faria Tavares, presidente da Academia Mineira de Letras, para participar desta série de palestras, uma iniciativa tão oportuna e necessária para este momento de confinamento. Também agradeço a cada um de vocês que assiste a esta palestra. Nós vamos tratar hoje sobre uma das grandes obras da dramaturgia do século XX, The Glass Menagerie, de Tennessee Williams. Essa obra foi traduzida para o português sob o título A Margem da Vida, e mais recentemente, em 2009, numa produção dirigida por Ulisses Cruz, foi traduzida como O Zoológico de Vidro, uma tradução mais próxima ao original, já que a palavra menagerie é uma palavra francesa que significa conjunto de animais de todas as espécies reunidas para o estudo ou para apresentação em público. Era um termo utilizado pela personagem Amanda para se referir à coleção de bichinhos de vidro de Laura. Essa peça já atrai meu interesse há muitos anos, desde que eu assisti a peça pela primeira vez, e foi tema de um estudo que foi recentemente publicado pela revista Nava, que é a revista do Programa de Pós-Graduação em Arte, Escultura e Linguagem da Universidade Federal de Juiz de Fora. Esse meu estudo foi publicado sob o título Muito Mais que Ornamentos, uma reflexão sobre as coisas em O Zoológico de Vidro, de Tennessee Williams. Também utilizei essa peça, adaptando-a, para o meu conto Algo a Mais, o segundo conto do livro L de Diferença, publicado também recentemente pela editora Quixote Mais Do. Para abordar essa obra, nós vamos dividir o nosso estudo em 3 momentos. Um primeiro momento, um breve histórico, depois nós vamos fazer uma síntese do enredo da peça e, por fim, nós vamos fazer uma reflexão mais de caráter estético e filosófico. Esta peça foi estreada em 26 de dezembro de 1944 no Chicago's Civic Theatre. É interessante que Tennessee Williams optou por estreá-la não em Nova York, mas em Chicago, porque 4 anos antes ele havia feito sua primeira grande produção e ela tinha sido um fiasco. Então ele optou por testar A Margem da Vida em Chicago para depois levá-la a Nova York. Como ele teve muito êxito em Chicago, alguns meses depois, em março de 1945, a peça foi estreada em Nova York no Playhouse Theatre. Esta peça, desde então, vem cativando gerações, tanto de público quanto também de acadêmicos, que dedicam a ela inúmeros estudos e reflexões. A obra A Margem da Vida é uma obra particular no conjunto de obras do Tennessee Williams, porque ela tem um caráter mais poético, mais delicado. Como o próprio Tennessee Williams disse, foi a primeira peça serena que eu compus, que eu escrevi, e talvez a última, né? E ao mesmo tempo que ela tem algo de delicado, de sereno, ela tem algo de dramático, que envolve um drama familiar, né? Uma situação até mesmo um tanto trágica, e que, segundo Tennessee Williams, causava a ele muita dor. Nas palavras do autor, A Margem da Vida foi a peça mais triste que já escrevi. É cheia de dor. É triste para mim vê-la. Isso porque a peça possui alguns elementos autobiográficos. Não é à toa que ele chama essa peça de uma peça de lembranças. São as lembranças de Tom, que é o irmão de Laura, mas também são as lembranças, em certa medida, do próprio autor, né? E Tennessee Williams começou a escrever essa obra no fim da década de 1930. Ele trabalhou por um tempo breve na Metro-Goldwyn-Mayer e durante esse período ele escreveu uma versão para o cinema chamada The Gentleman Caller, que era a expressão usada por Amanda, a mãe da peça, para denominar os pretendentes que vinham vê-la quando ela era jovem e os pretendentes que ela gostaria também de que a filha recebesse. E
a figura de Laura, né? Então aí está a dor de Tennessee Williams, né? Tem uma afinidade muito grande, uma proximidade com a irmã do autor, Rose. E um ano antes da peça ser estreada, Tennessee Williams passou por um momento extremamente difícil, porque quando a irmã foi submetida a uma cirurgia de lobotomia pré-frontal, e Tennessee Williams se sentiu responsável por não ter evitado essa cirurgia. Como nós veremos, né, Laura, de algum modo, na personagem de Laura, ecoa algo de Rose. Até mesmo quando Laura é adolescente, ela recebe um apelido de Jim, que depois vai se manifestar como o pretendente, o Gentleman Caller. Ela recebe o apelido de Blue Roses, né, que evoca de alguma forma a irmã de Tennessee Williams. Como nós vamos ver, nós precisamos de certo cuidado ao fazer essa relação autobiográfica, que poderia reduzir um tanto a leitura e a interpretação da obra. Neste momento, nós vamos fazer uma apresentação do texto, sabendo que sempre são insuficientes as sínteses de obras de arte, né? Porque quando nós fazemos uma síntese, nós nos afastamos da linguagem, da forma original utilizada pelo autor, né? Nessa peça participam 4 personagens, né? 3 desses personagens pertencem à família Winfield. São eles Amanda, a mãe, Laura e Tom, os 2 irmãos. Tennessee Williams não especifica qual dos 2 é o irmão mais velho. Se nós tomarmos esse paralelo com a vida de Williams, Rose, a irmã, era mais velha que Williams. Mas nós devemos ter cuidado com esses paralelos ou com uma explicação que reduza a obra a elementos autobiográficos, que é algo que nós vamos mencionar mais para frente. Amanda é uma senhora que criou os filhos sozinha, o marido dela a abandonou há alguns anos, e do marido, do Sr. Winfield, somente resta uma fotografia na parede, parafraseando Drummond, e também uma vitrola com velhos discos, que são ouvidos, né, sem cessar por Laura, né? Tanto que esses discos são gastos, não só por serem discos velhos, né, mas também por serem discos muito usados. E é interessante observar esse título que foi escolhido para o português, A Margem da Vida, porque ele traduz a condição desses 3 personagens da obra, que são os personagens da família Winfield. Estão à margem da vida, principalmente à margem da vida produtiva. Enquanto isso, nós temos um 4º personagem que, como Tennessee Williams descreve na apresentação de cada um deles, como um jovem simpático, mas comum. A nice but ordinary man. Young man. Né? É a descrição que o autor faz desse personagem. É o único que está dentro da vida produtiva. E ele chega ali naquela família um tanto sonhadora, com os pés no chão, descolada da realidade. Então, esses personagens, Amanda, Tom e Laura, né, são os personagens do primeiro ato da peça. Então é apresentado o drama familiar. Tom é o arrimo de família diante do abandono do pai. Ele trabalha numa fábrica de sapatos. Ele não é satisfeito com esse trabalho, não está satisfeito. Ele tem uma veia poética, ele quer se realizar como escritor, não é? E a mãe não o entende, ela quer que ele se preocupe simplesmente em crescer profissionalmente, como, né, dentro da fábrica, e ela acredita no sonho de prosperidade norte-americano vigente. Já Tom não acredita, né? E ele, apesar de trabalhar, né, ter uma função social e profissional,
ele tem outros desejos. Ele deseja se alistar na marinha mercante, sair de casa, se dedicar à escrita e, dentro dessa realidade que o tolhe, a fuga de Tom, né, é ir todas as noites ao cinema. Então ele tem o seu bolso abarrotado de canhotos de entrada de cinema e chega de madrugada em casa com garrafas vazias, chega bêbado, né? E então ele, de alguma forma, é um outsider. Nós temos Laura, que é uma jovem deficiente. O autor não especifica qual é a deficiência de Laura, mas ela manca. Ela provavelmente na época de escola usava uma órtese, e ela diz que ela chega atrasada às aulas de coro e que todos já esperam a chegada dela e a observam, né? Ela não diz que sofre um bullying, mas dá uma impressão de que ela é vista com certo estranhamento pelos colegas, que ela não se insere, né? E ela abandonou a escola sem concluir o ensino médio. A mãe tenta colocá-la num grupo de jovens da paróquia, mas ela também não é bem aceita naquele grupo. E ela é muito frágil, a mãe tem essa preocupação. Quando ela sai, né, ela pode cair na escada, tropeçar. Mas a mãe ainda alimenta alguma esperança em relação a Laura, que ela possa se inserir no mercado de trabalho, mesmo como uma secretária, por exemplo, né? Ou que ela possa se casar. Então, com esse objetivo de que Laura se insira profissionalmente, até a mãe acredita que ela se inserindo ela vai se tornar mais desejável pelos jovens. Então, a mãe a coloca numa aula de datilografia, mas a Laura se sente muito mal ali, principalmente com os testes de velocidade, acaba vomitando entre as máquinas e abandona as aulas sem contar para a mãe, né? E ela vai passear pelos viveiros de pássaros, por museus, por estufas de flores, e não conta para a mãe que não continuou as aulas. E a mãe, quando fica sabendo, se desespera, né, pensando qual seria o futuro da filha, que não pode nem ser uma secretária, que não tem uma possibilidade, não tem nenhum namorado, que não sai de casa, que não vai conhecer ninguém, né? E ela, a mãe, né, então Laura, essa jovem que é deficiente, né, mas que a mãe não admite que seja chamada de deficiente, a mãe que deseja algo para a filha, né, e a filha que não tem nenhuma ocupação profissional, cujo hobby, que é quase a profissão dela, é cuidar dessa coleção de pecinhas de vidro, de bichinhos de vidro, que ocupam todo o dia dela, e também colocar na vitrola esses velhos discos do pai. É o que ela faz diariamente, que também é uma marca dessa condição de estar à margem da vida. E Amanda, por sua vez, né, que conta sobre a sua vida passada, dos tempos em que ela era jovem e que ela recebia não sei quantos pretendentes, né, que aí o nome, o Gentleman Callers, e que nós não sabemos até que ponto é real ou não, ou é uma fantasia dela, mas de uma época de maior opulência, quando ela morava em um estado do sul dos Estados Unidos. E ela deseja, então, que Laura também receba um pretendente, e suplica a Tom que leve um jovem para conhecê-la, né? E coincide que Tom aceita, né, porque Tom tem um grande carinho pela irmã, como ele revela no fim, no epílogo. Ele é o narrador da obra, ele é o responsável tanto pelo prólogo quanto pelo epílogo. Ele está numa outra época, se nós pensarmos, a peça foi estreada em 1944, e ele está contando algo que ocorreu na época da Guerra Civil Espanhola, por volta de 1937, 38. Né? Então a peça é uma peça de lembranças, como diz o Tennessee Williams.
que apresenta essas várias camadas que são lembranças, até mesmo essa lembrança de Amanda em relação aos tempos dela de jovem, né? E então Tom se prontifica a levar um jovem, e coincide que esse jovem, que é o quarto personagem, o Jim, foi um rapaz por quem Laura se apaixonou na época do colégio. Ele era um jovem bastante popular naquela época. Ele cantava nas operetas, né? E quando chega esse jovem, Laura o reconhece, né? E ela se sente extremamente fraca, ela não tem força suficiente para jantar com a família. E depois, então, Amanda pede para o jovem acompanhar um pouco Laura, ficam os dois a sós. E esse é o momento que Tennessee Williams diz que é o ápice da vida íntima de Laura, né? Em que Laura fala um pouco sobre si mesma, em que ela reflete sobre a sua condição, espelhando-se um pouco nas peças de vidro. Então nós vemos essa identificação entre ambas, pela própria fala de Laura. E dentre as peças de vidro, nós temos uma peça favorita de Laura, que é o unicórnio. É esse objeto que tem um algo a mais, o chifre, né? Laura também usava um algo a mais, que era essa órtese, né? E que dava a ela uma beleza diferente, ou a colocava à margem também, né, por não seguir um padrão de beleza, ou um padrão de comportamento. Ela tem uma timidez extrema, né? E Jim tenta solucionar essa timidez conversando com ela, que ela teria uma baixa autoestima, e tenta convencê-la disso e incentivá-la a mudar esse comportamento, né? E quando a Laura apresenta as peças de vidro para o Jim e mostra o unicórnio, ela tira o unicórnio dessa estante e ela o coloca numa mesinha de centro para ele tomar ares. E logo depois disso, Jim convida a Laura para dançar, né? Laura reluta, porque como ela dançaria tendo uma deficiência, e Jim diz, não, você não é de vidro, né? Não tem problema, na verdade eu não sou de vidro se você pisar em mim. E eles dançam, e nesse momento em que eles dançam, Jim esbarra na mesinha, o unicórnio cai e quebra o chifre, né? Então é um momento simbólico em que Laura, talvez ali naquele momento, perdeu esse algo a mais e se tornou como as demais jovens, né? Eles dançaram escutando a música que vinha do salão de baile em frente àquele local, em frente ao apartamento, né? Então ela não está mais ouvindo os discos do pai, que são discos de músicas de outra época, mas ela está ouvindo os discos, a música, a parada de sucesso da sua época, dançando com um jovem que é popularmente, que é aceito socialmente, não é? Que deseja prosperar profissionalmente, e depois ele beija Laura, né? Mas depois tudo isso se esvai, e ele conta para Laura que não deveria tê-la beijado, e porque ele tem um compromisso, né? Então aquilo tudo se esvai, e Laura fica extremamente decepcionada, a mãe também, quando sabe. O Jim vai embora, Amanda briga com Tom, porque ele levou um jovem que é comprometido, e Tom então tem uma briga terrível com a mãe e resolve sair de casa, como havia feito o pai, né? Então termina com as duas abraçadas, mãe e filha. Nós não sabemos o que será delas. E o epílogo de Tom recordando um pouco a situação. Para dar início à nossa reflexão sobre a peça Margem da Vida, nós vamos partir do prólogo, né, que está sob a responsabilidade do personagem Tom. E nesse prólogo nós vemos algo muito interessante que Tennessee Williams coloca a sua poética. Ele apresenta qual seria a sua proposta artística, né? E ele traduz essa proposta na seguinte passagem: sim, tenho truques no bolso, tenho coisas debaixo da manga, mas sou o contrário de um prestidigitador. Este lhes oferece uma ilusão que tem aparência de verdade. Eu lhes ofereço a verdade com um agradável disfarce de ilusão. É interessante que nós podemos nos lembrar, o próprio Tom cita nesse prólogo, que essa peça se passa
durante a Guerra Civil Espanhola, nós podemos citar um artista espanhol, que é Picasso, que tem uma proposta semelhante, ou um pensamento semelhante sobre a missão da arte. Ele diz que todos sabemos que a arte não é verdade, é uma mentira que nos faz ver a verdade, ao menos aquela que nos é dado compreender. Então, dentro dessa passagem inicial do prólogo, nós vemos algo de fundamental. Tennessee Williams escolhe um tema extremamente poético, um objeto poético, que será uma espécie de símbolo da obra, que é o título, essa coleção de vidro, e dentro dessa coleção especial, o unicórnio de vidro. E a partir dessa coleção, né, que tem algo de uma ilusão, né, são peças que não têm uma função na vida produtiva, são peças que não têm muito valor. Através dessa ilusão, nós chegamos a uma verdade, né? E qual seria essa verdade? A verdade de uma condição humana, da condição de cada um desses personagens, uma condição individual na qual ressoa também uma questão social, né? Porque nós vemos muito interessante na obra, né, A Margem da Vida, em português, esse título remete a uma condição de, até mesmo, talvez, de alienação, né? Que essa alienação não está apenas nesses três personagens, mas também ela é social, como diz o Tom, né, que é uma espécie de alter ego do Tennessee Williams. Enquanto na Espanha há a guerra civil, aqui nos Estados Unidos nós temos o swing, o jazz e whisky e música, né, para embalar esses jovens, e até na peça isso fica bem evidente, porque em frente ao apartamento dos Winfields está um salão de baile, onde os jovens vão se divertir, né? Então ele diz do candelabro, que está ali formado com aquelas pecinhas também de vidro, de espelhos, né? E que refletem falsas ilusões, assim como o sexo também, e como prazeres momentâneos. Então essa alienação não é só dessa família, é uma alienação partilhada socialmente. E então esse elemento ilusório é capaz de nos fazer ver uma verdade. Então nós podemos nos recordar também de Heidegger, né, que no seu texto A Origem da Obra de Arte trata sobre esse desvelamento, esse aparecer da verdade que é proporcionado pela obra de arte, né? E também a obra de Heidegger nos permite uma reflexão interessante, porque Heidegger se atenta sobre essa questão de uma tentativa de classificação das coisas, né? Tanto no texto A Origem da Obra de Arte, em que ele divide as coisas como meras coisas, utensílios e obras de arte, quanto na obra Ser e Tempo, nos parágrafos 12 e 15, em que ele trata sobre os utensílios e sobre o ocupar-se, sobre o cuidado. Nos ajuda a compreender melhor essa coisa-título que é a coleção de Laura, né? Então nós poderíamos perguntar o que é essa coleção. Ela não é uma mera coisa, porque ela é algo fabricado. Ela não é um pedaço de pedra, não é um cristal que nós encontramos no caminho, mas ela é lapidada de alguma forma, né? Mas ela não é um utensílio, porque ela não tem uma serventia. E isso também é fundamental para a obra, porque Laura está desconectada do mercado de trabalho, né? Então ela não tem um para quê mais pragmático. E ela se aproxima, talvez, em alguns aspectos, a uma obra de arte. Apesar de provavelmente ela não ter valor artístico, mas Laura contempla essas peças, ela coloca essas peças junto à luz, né, para elas serem tocadas pela luz, para elas criarem efeitos belos, e ela contempla essas peças, né? Ela tem uma relação de cuidado e uma relação de contemplação, em que, através dessas peças, ela se vê, né? Ela faz uma reflexão sobre o unicórnio, quando ela está com Jim, né?
que nós podemos perceber que ela está falando um pouco sobre ela também, né? Então, há uma possibilidade daquela coleção se tornar um espelho do ser humano, né? Um espelho espiritual de uma época e do humano. Há uma ideia que aparece em Kandinsky, né? Na obra do Espiritual da Arte, e que também está ali, está nessa obra de Tennessee Williams, né? É interessante nós recordarmos, já que nós citamos Heidegger, que no texto A Origem da Obra de Arte, o filósofo faz aquela célebre interpretação de uma tela de Van Gogh que retrata um par de sapatos, né? Um par de sapatos que está solto no espaço, mas que, segundo Heidegger, possui uma relação íntima com o mundo de quem usa esses sapatos, que, segundo ele, seria uma camponesa. Então, esses sapatos revelam algo, né, do habitar o mundo dessa camponesa, do estar no mundo, dos temores, das aspirações de quem o usa. E nós chegamos a esse ser utensílio dos sapatos mais pela obra de arte do que pelo próprio utensílio cru, como nós vemos, por exemplo, numa loja de sapatos, né? Então a arte, aí nós vemos novamente esse caráter do desvelamento que a obra de arte proporciona, né? E nós sabemos também que essa análise de Heidegger, que nós citamos aqui de uma forma muito breve, foi questionada por um grande historiador da arte, Meyer Shapiro, que vai dizer que Heidegger atribuiu mal esses sapatos a uma camponesa, quando na verdade ele tinha elementos concretos, né, relacionados à carta, por exemplo, uma carta de Gauguin, de que esses sapatos na verdade seriam do próprio Van Gogh, né? E, posteriormente, um filósofo contemporâneo, que é Derrida, no seu texto Restitution de la vérité en peinture, vai dizer que Shapiro foi um tanto ingênuo também, como historiador da arte, né, de buscar restituir esses sapatos, que são sapatos da tela, a um portador fora da tela, não é? Então, uma tentativa de interpretação que é um tanto questionável e que também é limitadora, não é? Como se fosse necessária essa relação, esse retorno, né? E como se nós não pudéssemos apreciar aqueles sapatos com os cadarços desamarrados, né? Que não tem um vínculo com um mundo real. Como se houvesse essa necessidade de restituir. Então alguém poderia questionar também a nossa análise, dizendo que haveria uma tentativa de restituir essa coleção de vidro à Laura, né? Mas aí nós poderíamos argumentar, não, seria possível essa relação, que não é propriamente uma restituição, mas talvez uma remissão, né, que nós estamos estabelecendo, porque é algo feito pelo dramaturgo na própria obra, né? A Laura não é alguém fora da obra, mas é a personagem da obra, e a coleção de vidro então está relacionada diretamente a ela, né? Então, nesse sentido do instrumento, como um instrumento é algo que possui um para quem, alguém que o utiliza, né? Alguém com o qual ele se relaciona, no caso é alguém que se relaciona dentro do contexto da obra. Talvez, aí quando nós citamos a questão autobiográfica que está presente na obra, talvez não à toa Tennessee Williams chame essa peça de uma peça de lembrança, né? Porque é a lembrança de Tom e a lembrança dele também, mas aí talvez haveria esse problema de uma restituição que seria um tanto forçada ou que acabaria fechando o conteúdo da obra, quando nós tentamos restituir, por exemplo, a coleção de vidro a Rose, a irmã de Tennessee Williams, né? Não a Laura, mas a essa pessoa que está fora da obra, né? Então é interessante que, apesar de todos esses elementos autobiográficos, né, o nome próprio de Tennessee Williams era Thomas, então ele era, de certa maneira, Tom. Pessoas que conviveram com a mãe de Etelvina Williams, mãe de Tennessee Williams, disseram que ela tinha uma personalidade muito próxima a Amanda, né? Tennessee Williams trabalhou numa fábrica de sapatos quando jovem, querendo ser escritor,
não é? Como Tom, segundo o outro irmão de Tennessee Williams, que não aparece na história, a Rose tinha algumas pecinhas, 2 ou 3 pecinhas de vidro, não é? Então, o pai, na verdade, não tinha abandonado a família, não é? E havia esse outro irmão. Então, por mais relações que nós possamos estabelecer, existem diferenças. E é claro que a obra de arte alcança uma unidade, né, entre as ações, entre os elementos, que não é possível nós encontrarmos na vida real, vamos dizer assim. É um ponto que até já desde Aristóteles ressaltou isso em relação à tragédia, não é? Há uma necessidade entre os eventos na poesia e que nós não encontramos na história. E Tennessee Williams encontrou o quê? Talvez o que seja tão potente nessa obra. Ele encontrou um símbolo capaz de dar uma unidade a essa história, a essa vivência que não deixa de ser dele e se torna algo partilhado. E esse símbolo é a coleção de vidro, né? E é muito interessante como a questão toda da relação do que é produtivo, do que é inútil, que aparece na obra, né? E, de certa maneira, Amanda reflete o senso comum, é porta-voz desse senso comum, que muitas vezes desvaloriza a expressão artística ou a fruição estética como algo que é supérfluo, né? Algo que não é o mais necessário, e exigindo que Tom tenha uma vida, né? Uma vida rentável e inserido no mercado, né? Então, de alguma forma, a peça nos permite inverter isso. Ela nos mostra que a própria poesia, essa coleção de vidro, né, que é uma espécie de metonímia da obra, a obra artística é capaz de ser, de alguma maneira, útil, porque ela desvela a verdade, a nossa verdade individual e uma condição partilhada também, né? Então, através dessa fantasia, como diz Tom, ele revela algo. Então, é como se essa poética específica da obra de arte, dessa obra de arte, que é A Margem da Vida, ela pudesse expressar algo de toda a obra de arte, né, que ele propõe. Ele propõe como uma poética, como algo específico a essa obra. Mas nós podemos perguntar, será que essa é uma tarefa de toda a obra de arte? Através de uma ilusão, através de algo que uma criação de elementos que não estavam aí presentes, né, que só existem para a nossa sensibilidade no contexto da arte, e esses elementos são capazes de criar um mundo que reflete o nosso mundo, mas que desvela algo de mais profundo também desse nosso mundo, né? E de uma forma que nós percebemos que A Margem da Vida, né, poderia ser a condição da obra de arte, e pode ser também a nossa condição humana, né? Quando nós nos vemos com uma lupa, nós vemos que nós também, em muitos aspectos, estaríamos à margem, né? Mas podemos ver essa margem como algo também fecundo, né? Que essa obra nos mostra, algo inspirador, algo que nos permite refletir, que nos permite sair desse estado de massificação, de alienação. Então é uma obra cheia de nuances, cheia de efeitos, como a luz que joga com as peças de vidro, e talvez por toda essa riqueza, essa obra continue nos encantando. Obrigado.